Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje vamos abordar uma temática um pouco diferente, porém interessante e talvez pertinente para muitos dos senhores e das senhoras. Será que é isso que está atravancando a sua evolução na preparação, nos estudos para concurso, pensando, claro, na sua evolução e, por óbvio, na sua aprovação? Não sei, mas é sobre esse tema que eu vou tratar. Antes, deixa eu te pedir para deixar um joinha. E se não tiver inscrito aqui no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E vocês já sabem que, via de regra, eu gravo vídeos e disponibilizo aqui, assim como textos, nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram e etc., justamente tratando de atualizações, temas técnicos e jurídicos voltados à área criminal. Mas, vez por outra, nós abordamos temas diversos, ainda que dentro do universo fundamentalmente de vida e, em especial, de preparação para concurso público. É esse o caso do vídeo de hoje. Antes de falar especificamente sobre esse tema, eu preciso fazer uma rápida introdução com uma história. Uma história da minha pessoa quando eu ainda era estudante de Direito lá na Universidade Federal de Pernambuco. E o que é que acontece? Chegou um tempo da minha vida, eu já tinha estagiado em escritório e estou estagiando justamente no Ministério Público Estadual, gostava bastante. E tinha passado no concurso da Defensoria Pública Estadual e também no Ministério Público Federal, de primeira e de segunda instância lá no âmbito do TRF da Justiça Federal de Pernambuco. Terminei optando pela primeira instância do Ministério Público Federal, uma instituição muito honrosa e tudo mais, mas que tinha no seu concurso, à época, para estágio, o maior destaque. Todo mundo queria, todo mundo na faculdade, quando saía edital, falava desse concurso e por um simples motivo. Juntamente aí com a bolsa absolutamente destacada em termos remuneratórios para a época, não me lembro se era um salário mínimo e meio, equivalente, ainda tinha alguns auxílios, auxílio transporte. Isso a gente está falando de uma realidade anterior à lei de estágio, que nenhum outro estágio tinha essa previsão. Ou seja, batia aí algo próximo de 2 salários mínimos, o que para estudante que ainda não trabalhava era bastante dinheiro e por isso muito cobiçado. E eu cheguei entusiasmado lá no Ministério Público Federal. Mas, algum tempo depois, logo 3 semanas depois, aquilo não era para mim. Eu não me sentia à vontade, eu não entendia. Veja, eu não estou criticando o trabalho dos membros do Ministério Público, longe disso. Lá era um ambiente altamente profissional, altamente cordial, um ambiente saudável e tudo mais. Quem gosta tinha aptidão e gostava, evoluía, mas aquilo ali não tinha sentido para mim. Eu não me sentia bem naquele ambiente, eu não conseguia produzir, não conseguia dar o melhor de mim e, naturalmente, comprometia ali o meu trabalho ou o meu aprendizado. Eu sentia que eu estava ali somente pela remuneração e isso não fazia muito sentido para mim. Pode fazer para outra pessoa e está tudo certo, mas para mim não fazia. Então eu estava pesado, eu estava triste, eu estava me sentindo mal, não alocado. Só que para assumir esse concurso do Ministério Público Federal, eu tinha desistido, pedido fim de fila, acho, algo desse tipo, lá na Defensoria Estadual. Só que o que é que eu fiz? Teve um dia, eu saí da faculdade, fui na DPE e pleiteei, perguntei se haveria possibilidade de eu ser chamado ainda. E disseram que sim. Ato contínuo, fui, dei um aviso prévio lá para o procurador da República, e aí, dentro de 3 dias, eu tinha sido desligado do Ministério Público Federal e assumido a Defensoria Pública do Estado. E isso porque eu estou contando essa história? Porque ali, apesar de uma péssima estrutura, que à época era de fato assim, a Defensoria Pública Estadual, na minha época, apesar de uma tenebrosa remuneração, eu saí para ganhar menos de um salário mínimo, ou seja, diminuir aí mais de 60% os meus supostos ganhos, ali eu estava num ambiente que para mim fazia sentido, que me fazia buscar aprendizado, que eu atuava efetivamente, que eu me sentia quase como um braço da defensoria. Talvez ali tenha surgido o meu amor e, fundamentalmente, quando eu vim concluir a faculdade, eu passei justamente a ter o objetivo único e exclusivo de me tornar defensor público, que eu logrei êxito.
Mas veja por que eu estou falando disso. São escolhas que a vida nos coloca, são opções e situações que estão dentro das nossas diretrizes que nós precisamos ponderar e analisar fidedignamente qual daquelas decisões a gente precisa seguir de forma mais útil. Óbvio que eu não tinha contas para pagar excessivamente, o dinheiro praticamente serviria para o meu lazer, então eu abri mão de algumas coisas que seriam, entre aspas, fáceis, não estou falando de subsistência, por óbvio, e, portanto, eu tive essa oportunidade. E o que está por trás disso é o chamado propósito. E por que eu quero falar rapidamente sobre propósito? Eu estava lendo essa semana alguns textos sobre isso, caí inadvertidamente sobre esse tema e passei a refletir. Propósito, se vocês forem no dicionário, vai dizer algo mais ou menos como intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio, aquilo que se busca alcançar, finalidade, intuito, objetivo. Mas essas são palavras, apesar de serem razoáveis para buscar uma definição, absolutamente inócuas e vazias para o tema a que estou me referindo. Eu gosto mais de tratar essa definição introdutória de propósito como a intenção, um projeto para a sua vida ou para a parcela de sua vida. Ter um propósito vai envolver a descoberta do que se ama, do que se faz feliz e do que se efetivamente encaixa naquele momento da sua vida. E é exatamente isso que eu queria falar com vocês. Presta atenção que eu vejo muita gente dizendo: Pedro, nem sei se eu quero estudar realmente. Eu estudo, mas eu acho que os concorrentes estão muito à frente. Isso aqui não é para mim. Veja, é óbvio que cada um tem uma vicissitude, uma peculiaridade, uma idiosincrasia, uma realidade, uma base e que vai exigir mais tempo ou menos tempo, mas isso está fora do nosso controle. A grande questão é: você se sente feliz fazendo isso da sua vida? E quando eu digo, olha, eu estou realizado, estou me realizando estudando, claro que não. É claro que ninguém está se realizando estudando. Você estuda como um meio necessário para se atingir um patamar. Se esse patamar é porque você se vislumbra exercendo aquela função, sendo bem remunerado, ou é apenas pela remuneração, ou é apenas pelo status, eu não sei. Mas essas motivações, isso que te faz submeter à rotina atual, ela faz sentido para você quando você projeta seus próximos 2, 3, 4, 5 anos da sua vida nesse tipo de rotina, mas galgando parâmetros, como diria o outro, se aproximando de atingir esse objetivo, isso te entusiasma ou, ao contrário, você acorda todos os dias com a sensação de cansaço, de exaustão, de depressão, de tristeza? Isso é importante, até porque, e na verdade, o que é que eu quero também fazer de destaque? Quando você estuda ao final, é claro que no final do dia você vai estar cansado, mas você também se permite ou está atento ou atenta a se permitir pensar e vivenciar, felicitar-se pela sua evolução. Você está feliz com o que você tem construído e isso é absolutamente importante, mais do que isso, absolutamente decisivo para muitas pessoas. Porque quando você assim não faz, você se concentra apenas na parte ruim. E na parte ruim, doutores e doutoras, não tem cristão nesse planeta Terra que não se sinta desgastado. Algumas pessoas vão até atingir esse objetivo, mas em que situação? Claro que há exceções para tudo, mas é muito mais interessante e posso afirmar categoricamente que a regra daqueles que se submetem e só se enxergam ali sem identificar o propósito, sem ficar feliz com a sua trajetória, as chances maiores são que fiquem pelo caminho num auto-engano e talvez desistindo do próprio sonho, seja aquele que se está construindo ou abdicando de construir em busca do sonho realmente almejado, desejado no seu íntimo. E por que todas essas reflexões? Porque dentro dessas leituras eu tive acesso e conheci um estudo publicado lá por um pesquisador do MIT, chamado Ganhe Dinheiro Construindo Legos. Exatamente. Lá no campus do MIT, em 2008, há alguns anos, então 20 ou 15 anos mais ou menos, um pesquisador, Dan Ariely,
ele fez uma pesquisa justamente chamada desse nome e publicou vários cartazes no MIT dizendo ganhe dinheiro construindo Legos. E qual era o objetivo dessa pesquisa? Era dividir em dois grupos o conjunto de voluntários que gostavam de construir Legos e dizia assim, olha, a cada boneco que vocês construírem, o primeiro boneco que vocês entregarem, eu vou pagar $2. O segundo, $1,88. O terceiro, $1,77. O quarto, $1,66. E assim em diante, até que os candidatos, até que os voluntários entendessem que a remuneração não era mais compatível e compensadora ao esforço realizado. Maravilha, tranquilo. E aí, o que é que fez? Além disso, ele disse para os dois grupos: olha, só que ao final, terminado todos esses bonecos que vocês fizerem, eles vão ser desfeitos, vão ser desmontados para os próximos participantes realizarem essa construção, fazerem esses bonecos usando as mesmas peças. Por que isso é importante? Porque os dois grupos sabiam que o trabalho ali realizado seria desfeito. Mas havia uma grande e pontual diferença entre esses dois grupos. O grupo 1 sabia que o trabalho seria desfeito, que os bonecos seriam desmontados, mas eles entregavam intactos aos fiscais que levavam para um outro local. E nesse outro local se dava o destino a esses bonecos. Ao passo que, em relação ao pessoal do grupo 2, esses voluntários, ao entregar os bonecos, eles viam automaticamente eles sendo destruídos, justamente, pessoal, pelos fiscais. Então, você terminava um trabalho e via ali esses bonecos sendo destruídos. Percebam, todos os dois grupos sabiam do destino. A única desses bonecos que eles seriam inutilizados. A única diferença é que o grupo 1 não via essa destruição de imediato e o grupo 2 observava, via, tão logo entregavam. E por que isso pode ser importante? Bom, se as condições são absolutamente parecidas, Pedro, somente com essa ressalva, qual foi a conclusão? Percebam que o grupo 1, aquele que não via o boneco sendo imediatamente sendo desmontado, teve uma média de produção de 11 bonecos. E em relação ao grupo 2, o número foi bastante significativamente menor. Foram de apenas 7 bonecos. E qual foi a conclusão aqui do pesquisador, do Dan Ariely? Ele identificou, portanto, pessoal, que deixa eu só até aqui pegar a conclusão dele, justamente que o pessoal do grupo 2 ele via o seu trabalho sendo destruído, desmontado, conferindo um sentimento de inocuidade a esse trabalho. Então, quando você para de enxergar ou você não consegue enxergar benefício, utilidade no seu serviço, na sua atuação, no seu ofício, no seu processo, você tende a ficar desmotivado, desacreditado, trazendo uma rigidez e uma dificuldade ainda mais significativa para a sua já tensa e exaustiva rotina. E isso, além de mitigar, de fragilizar a motivação, também dificulta ao excesso ainda mais a própria disciplina. Ao passo que quando você não tem isso, essa sensação de inutilidade, quando você consegue vislumbrar a utilidade, o porquê daquilo, o porquê você está se submetendo a um determinado esforço, obtendo ou vislumbrando obter um objetivo, uma vantagem, uma sensação satisfatória, isso te dá ainda mais resolutividade, ainda mais disciplina e ainda mais motivação. A conclusão do Ariely nesse estudo está aí na tela. Segundo Ariely, a conclusão a que se extrai desse experimento é que mesmo quando as pessoas fazem algo
saúde que gostam precisam sentir que a sua atividade tem algum significado. Quando elas sentem que o esforço realizado é em vão, a motivação também se desfaz. Por isso é fundamental tentar dar um sentido mais nobre àquilo que fazemos. O principal estímulo motivacional é a vontade de se tornar uma pessoa cada vez melhor e de deixar um legado relevante para o mundo. Eu não sei, existem várias estratégias, algumas aparentemente bestas, outras importantes, mas eu quero que você encontre a sua estratégia, mas entenda que isso é cientificamente comprovado, que você precisa enxergar e sentir a utilidade e efetivamente encontrar um propósito para aquilo. Não é que se você não encontrar, atingir o objetivo vai ser impossível. Não, não é impossível, mas eu afirmo de forma bastante convicta que será muito mais difícil, será muito mais árduo o seu caminhar, o seu caminho. Então, se você acha que precisa colocar aí uma evolução no aproveitamento de questões. Eu acertei 70% do simulado, 70%, 75%, 80%, 90%, 100%. Celebra, celebra, vibra. Diz, pô, que massa, eu estou evoluindo. Se você tem um objetivo de se tornar um juiz, um defensor, um delegado, algo do tipo, coloca no quadro, diz, eita, eu estou mais próximo disso, eu gosto de viajar, mas não tenho dinheiro, eita, eu estou cada vez mais próximo de realizar as minhas viagens, eu estou cada vez mais próximo de realizar no dia a dia o meu ofício, auxiliando pessoas, conferindo maior segurança à sociedade, conferindo poder dizer e aplicar o direito, enfim, busca a sua motivação, os seus porquês, o seu propósito, porque assim os sacrifícios necessários, imprescindíveis a serem atingidos, realizados, vão ser muito mais palatáveis, porque você vai entender. E aí, voltando só para a gente fechar, é óbvio que, à luz de um terceiro que não entendia o que estava acontecendo, eu fiz a pior escolha de todas. Eu poderia estar num local que tinha ar-condicionado, tinha cafezinho, tinha uma remuneração excepcional, as pessoas muito chiques e tudo mais, requintado, as confraternizações eram nos principais restaurantes lá de Recife e tudo mais, e não tem nenhum demérito nisso, pelo amor de Deus, mas isso não dava um propósito, uma lógica de me enxergar indo todos os finais, ou todos os dias da semana, no período, no contraturno da minha faculdade, indo para aquele espaço que eu não me sentia bem, eu não me sentia útil, eu não me sentia aprendendo e nem com vontade de aprender. Para mim, estar ali seria só e somente só com o dinheiro ou pelo dinheiro, o que era ótimo, óbvio, mas para mim ainda era insuficiente. E a médio prazo eu enxergava, eu posso aprender e ficar limitado a esse dinheiro e não aprender tanto, ou ir para outro lugar que me sinta mais útil, me sinta mais feliz e aprenda mais. Foi isso que eu fiz. O local era, às vezes, sem ar-condicionado, sem energia, faltava computador, mas ali eu estava aprendendo, ali eu estava dedicado e, para mim, foi a melhor escolha. Mas esse era o meu caminho. Talvez você precise encontrar o seu caminho. E se não é para fins de concurso, pode ser para qualquer outra área. Fica aqui essa reflexão. Se foi útil para você, comenta. E se você gosta também desses temas alternativos, ainda que vinculados direto ou indiretamente à realidade de concursos públicos. De toda sorte, deixe o seu joinha. E se não está aqui inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!